Muito bem, hora da gente falar dos assuntos políticos desta segunda-feira, do final de semana, enfim, os assuntos que não saem da pauta. E trouxe o Adolfo Padilha para a gente conversar. Hoje a gente vai dar uma apertadinha nele aqui em alguns assuntos que são bastante complicados. Durante essa semana que passou, muitos assuntos complicados envolvendo Bolsonaro, seu staff. É sobre isso que a gente vai falar. Adolfo Padilha, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Eudes Figueiredo, bom dia, amigos da Mix FM. E já começo dizendo para você que eu não tenho procuração de defesa do Bolsonaro. Eu tenho apenas um posicionamento quanto as pessoas se deixam enganar. Muito bem, vamos lá. O site UOL, que você chama de consórcio de mídia, né, mas é um dos maiores do Brasil, diz que o dinheiro de Rolex foi para Bolsonaro ou Michele, através do advogado do Cid, o assessor lá do Bolsonaro. Isso é verdade ou não? Qual é a história real primeiro disso? que o UOL faz parte do Grupo Bandeirantes. O UOL é denominado parte do consórcio porque foi assim que eles se autodenominaram para fazer uma ação na época do Covid, só para relembrar todos aqui, para criar força a opinião deles contra tudo e contra todos e fazendo nos engolir qualquer coisa, e qualquer coisa que você dizia na época você era negacionista. Segundo que, matéria requentada, meu caro Eudes, porque o advogado do Cid já declarou, já desmentiu a própria Veja, já desmentiu o próprio UOL que lançou isso na sexta-feira, dizendo que a vontade dele de prestar um novo depoimento não tem nada a ver com o envolvimento de joias, de semijoias e de relógio. Aliás, nós estamos discutindo o quê? Um ex-presidente que vendeu supostamente joias e relógios que ele ganhou de presente. E eu deixo a pergunta aqui no ar: você já pesquisou para saber se isso é crime? Pois é. Você já pesquisou? Sim, já pesquisei e não que tem é? crime nisso. A lei ela é bem específica e muito mal feita nesse sentido. A lei diz sobre bens pessoais, de uso pessoais, quem supostamente estivesse no cargo de presidente poderia levar consigo. E o que é bens de uso pessoal? O relógio é de uso pessoal, o joia é de uso pessoal, um quadro de parede não é de uso pessoal. Né? Se o cara ganha um quadro da Mona Lisa, não é de uso pessoal, tem que ficar no acervo da presidência. Mas um relógio e uma joia é. Eu estou dizendo aqui, se supostamente o presidente realmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse vendido isso, ele vendeu um presente que ele ganhou. É legal. É legal. Seria moral? O Tribunal de Contas tem um parecer dizendo que diante do alto valor não poderia ser pessoal. Mas a lei não fala nada disso. E por que imoral? Se eu ganhei, não roubei, passa a ser imoral se alguém num cargo de comando ganha um mimo para favorecer um trabalho dentro da entidade pública. Então, se o Bolsonaro ganhou um relógio de US$ 1 milhão, joias inicialmente eram de 5 milhões, né? De 17 milhões, mas agora já viram que não chega a 2 milhões, e tivesse favorecido quem o presenteou com algum contrato público, aí sim, aí não seria só imoral, seria crime. Mas tentaram já revistar a vida do Bolsonaro. Eu acho que o ponto aqui, você que está me assistindo e me ouvindo, é prestar atenção no seguinte: eles não esquecem do Bolsonaro. Por que será que eles não esquecem do Bolsonaro? Nós tivemos 16 bilhões devolvidos da Lava Jato com delações premiadas. Nós temos hoje viagens luxuosas, né? Despesas entre sofá e cama de 60, 40 mil reais. Mas uma coisa compensa. E calma, emendas bilionárias sendo liberadas. E isso que nós tínhamos que estar discutindo, o futuro do nosso Brasil. Esquece o Bolsonaro. Vocês não conseguem perceber que tudo isso é uma cortina de fumaça? Para desviar a atenção que o GSI estava totalmente envolvido dentro dos atentados do dia 8 de janeiro, sob a suposta possibilidade de ser orquestrado por o nosso atual ministro da Justiça. Vocês não estão prestando atenção que está faltando diesel. Vocês não estão prestando atenção que a Petrobras já perdeu 45% do seu valor real. Por que você não está prestando atenção nisso? Porque você está se alimentando de um suposto esquema de venda, que eles chamam de esquema, de alguém que ganhou um presente pessoal. Então, sabe aquela história do mané? Serve mesmo. Quem está prestando atenção nisso não está deixando de ser um mané. Bom, eu como jornalista tenho que observar todos os lados. Não parece, mas vamos lá. O lado do advogado do diabo, né? Claro, sempre. Tem que fazer essa minha parte aqui, até para pressionar você um pouquinho. Sim, claro, estamos aqui para isso. Não, eu que eu digo, eu não defendo o Bolsonaro, eu defendo a causa. Bom,
E o Mauro Cid, você vai defender? Eu quero saber o seguinte: Mauro Cid movimentou nas contas o valor de 8 milhões de reais. 8 Aonde milhões. você viu isso? Eu vi na Band News, através do Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo. Tá, isso quer dizer que é por ser o Reinaldo... A fonte não é confiável. A fonte é tão confiável como o velhinho do Zap, que eles gostam de dizer. A fonte é tão confiável como a titia do Zap. Reinaldo Azevedo e Band News não são confiáveis. Mas, respondendo a sua pergunta, Cid, Bolsonaro, seja quem for, Carla Zambelli, se cometeu um erro, tem que pagar pelo erro. Mas também eu já faço uma outra pergunta. O pessoal da esquerda que cometeu o erro e foi perdoado, eles pagaram pelo erro? Ou foram perdoados porque são companheiros do sistema? Peraí, eu vou citar outra fonte. Tá bom, a que você Só quiser. Deixar. A CNN, tá bom? Não, também não, faz parte do consórcio. CNN, não, mas é uma. Peraí, você. Não é defender Bolsonaro. A movimentação. Veja bem, o que resta às pessoas, e não a você, porque aqui nós estamos debatendo, as pessoas que querem, de qualquer forma, fazer uma equivalência de confiança de responsabilidade, ética e honestidade entre Bolsonaro e Lula. A grande luta deles é fazer essa equivalência. Olha, tá vendo? Bolsonaro não era o que vocês pensavam. Qual é a arma que esses caras usam? Ah, você é apaixonado pelo Bolsonaro. Não, eu repito, eu não sou apaixonado pelo Bolsonaro, eu não tenho procuração do Bolsonaro. Eu só estou tentando alertar você para o que acontece ao redor de tudo isso e qual é a verdadeira intenção de todos eles. Eles não estão preocupados com você, não estão preocupados com o seu dinheiro, não estão preocupados com o seu futuro, não estão preocupados com o futuro dos seus filhos. Eles estão preocupados com a manutenção do poder e o Bolsonaro é um risco muito grande para eles, porque ele sozinho teve 58 milhões de votos e fizeram o que fizeram e ele quase ganhou a eleição. Mas, Padilha, então se o povo não começar a prestar atenção nisso, como é que vai ficar esse país? Isso aqui precisa ser Olha o que nós tínhamos que estar discutindo aqui, você me desculpa, não, mas olha o que nós tínhamos que estar discutindo aqui. Nós tínhamos que estar discutindo aqui pessoas que estão presas sem o devido direito da ampla defesa. Pessoas que estão presas por supostamente ter participado de um atentado que não teve armas. É isso que nós tínhamos que estar discutindo aqui, pais de família, mães, pessoas que cuidam de pessoas doentes na família estão presas. Autoridades perderam mandatos que foram eleitos pelo povo. Nós temos 513 deputados, se eu não me engano, 80 e poucos senadores, e as decisões do Brasil estão sendo tomadas por juízes de formas monocráticas que não tiveram um voto. Que juízes, como escreveu no Estadão, vai me fugir o nome agora, eu li o artigo dele, um grande jurista, dizendo que a classificação de conhecimento dos juízes do STF é uma das piores que já teve. Eles não são doutorados, eles não são mestrados. Como que um cara que é doutorado, mestrado, com várias teses, vai discutir uma tese com juízes que foram indicados? Isso é muito mais perigoso para a nossa democracia do que estar falando em joia e relógio que o cara ganhou de presente, meu amigo. Não, eu quero mudar agora. Eu quero falar dos 8 milhões, o assessor especial. Sim, se ele movimentou isso, ele deve explicações e tem que dar. Ele movimentou em 3 anos 8 milhões de reais. O advogado cita a venda de um imóvel. Essa história bate com uma outra situação envolvendo os filhos de Bolsonaro também, sim, com venda de imóvel. Você acredita que não tem nada mesmo? Nada de errado? O que eu não acredito é o seguinte: ninguém discute a fortuna dos filhos do Lula. Que pode ter certeza que 8 milhões é o que eles devem estar movimentando por dia. E ninguém discute. Você entende o que eu quero dizer? Como o Bolsonaro não sai da pauta. E você que está me vendo aí, me assistindo, por que ele não sai da pauta? Qual o interesse de não tirarem o Bolsonaro da pauta? Qual o único? Eu acho que nós temos uma preocupação com o Brasil. Lula venceu as eleições. Eu não sou um cara que sou daquele que, não ganhou o que eu queria, o Brasil que se dane. Não, eu tô torcendo para dar certo. Só que até agora, a única coisa que eu vi de boa na administração do Lula foi ele liberar o tratamento com ozônio, que a gente sabe que funciona. Existia uma grande politicagem lá para que a ozonioterapia não fosse aprovada. Até agora foi a única coisa. O resto é só discurso. E nós tínhamos que estar preocupados com isso. O próprio Lula tinha que esquecer o Bolsonaro. Pode ver que todo o assunto político do consórcio de mídia é sempre alguma coisa envolvendo o Bolsonaro. O Bolsonaro está sinalizando lá no futuro, né? Porque sim, você falou assim, vai deixar o Bolsonaro para trás. Você Como matou. É que eu vou deixar o Bolsonaro então, para veja trás bem, se em 2026 ele tá, tem uma luz lá? Se quem está no poder está preocupado com quem sinaliza lá para frente, acabando de vencer umas eleições, é sinal que as eleições foi difícil ser vencidas, não foi? Foi complicado. E por que ele assusta tanto? Investigaram a vida desse cara durante 4 anos, não encontraram um ato de ilícito da vida pública dele que poderia condená-lo ou compará-lo a não só o Lula, mas a muitos aí com muito cachorrinho menor que o do Lula. E agora, depois que acabou a presidência dele, como é que fica? O Tribunal de Contas já aprovou as contas dele durante o Covid.
E ninguém prestou atenção nisso. Muito bem, eu vou trocar de assunto aqui, um último assunto para a gente discutir hoje. É bom discutir assim que você fica animado, fica melhor o programa. A defesa de É que eu fico Delgatti... indignado. A gente tinha que estar discutindo outras coisas, mas eu acho interessante você trazer essa pauta, porque é o que todo mundo está discutindo. Tinha coisas muito mais sérias para a gente estar falando. A defesa de Delgatti, lá, o hacker que fez aquele depoimento na semana passada, depois a Polícia Federal chamou ele para depor na última sexta-feira. A defesa de Delgatti diz que o hacker apresentou um áudio contra a Zambelli. Aliás, estive acompanhando bastante essas informações porque o hacker falou muita coisa na CPI e, obviamente, que tudo que ele falou vai ter que se provar e abre. Segundo, vou citar novamente o Reinaldo Azevedo, que eu estava acompanhando. Você gosta dele? Eu gosto, acho muito inteligente. Sim, muito, acho claro. extremamente Pega o que ele falava do Lula 6 anos atrás e o que ele fala agora. Eu não quero discutir a questão de opinião dele em relação a onde ele pensa, aonde ele quer chegar. A mudança de opinião. Mas a gente... Vai pra pergunta. A gente não pode não tem que explicar que você vai se complicar. Não quero me complicar em nada, não. Mas a gente pode reconhecer que as pessoas são inteligentes, ou não. Só tem gente inteligente na direita. O Reginaldo Azevedo não é inteligente. O Reinaldo não é inteligente. Não, tá, muito bem. É uma decepção. Como o Vila. Quem são os inteligentes? Não, nós estamos falando do Reinaldo. Não cabe a mim dizer. O direito tá que eu tenho. Eu acompanhava antes e eu acompanho hoje. Calado igual eu não sei que uma pessoa muda tanto de posição moral, ética, que nem ele mudou. Então, pra mim, ele não é inteligente. Que mudou, ficou feio e mudou mesmo. Olha, o hacker prestou depoimento à Polícia Federal após sua participação na CPI de 8 de janeiro. Vamos falar um pouquinho aí, já que a gente não discutiu sobre essa questão. O hacker falou muita coisa. Estava evidente que o hacker estava ali, de certa forma, pau mandado, né? Então, até você, que é um cara que não se liga muito nisso, né? Como eu gosto de ver e participar, todo mundo percebeu isso. Qualquer pessoa com um pouquinho de noção percebeu que ele foi ali com a garantia de sair livre. Sabe aquele induto que ele falou que o presidente Bolsonaro prometeu para ele? Eu acho que o induto foi prometido agora. Essa é a impressão que deu. Porque as perguntas da esquerda ele respondeu todas e todas, perceba, eles foram tão amadores nisso, todas ele envolveu o nome do Bolsonaro. E quando a direita perguntou coisas evidentes, ele simplesmente ficou com o direito de ficar calado. O discurso do hacker, para mim, lá, foi um tapa na nossa cara. Porque um cara daquele tinha que estar preso. Ele alegou ali na frente de tantas autoridades que já hackeou o sistema do conjunto da CNJ, de autoridades jurídicas, de autoridades políticas, e o cara estava ali solto. Então esse é o Brasil da inversão, da reversão, esse é o Brasil da inversão de valores, né? A gente viu nós temos ainda tanto patriotas presos sem ter discriminado qual foi o crime que ele cometeu, dos atos do dia 8, né? Autoridades que perderam seus mandatos, algumas autoridades presas que ficaram como Torres, e a gente vê autoridades ligadas ao governo soltas com vídeo e imagens mostrando eles dentro do atentado do dia 8, e esse tipo de gente solta. É essa a preocupação que você e eu temos que ter. Relógio, joia é só para disfarçar, é só para fazer você prestar atenção em outra coisa. O cara que é petista e votou no Lula, ele tá certo, mas você que não é petista, não votou no Lula, tá na hora de você tirar essa birrinha. Isso é pro seu futuro, é pros teus filhos, cara. Tá na hora de a gente prestar atenção realmente no objetivo deles. Você tá falando pra quem especificamente? Eu tô falando pros isentões. Ah, tá. Eu tô falando pra aqueles que agora, no WhatsApp eu tenho um monte de amigo corajoso. Divaldo Cerezini, Fernando Jesse, tudo aqui no WhatsApp. Quando eu falo pra eles, vamos debater na rádio, vamos fazer uma live, nenhum vai. E outros nomes, eu falo os dois que eu tenho muito carinho pelos dois, são duas pessoas pra mim inteligentíssimas. Tanto o Divaldo Cerezini como o Fernando Jesse. Mas são pessoas que poderiam estar ajudando muito mais a conscientizar mais pessoas do que realmente a gente precisa prestar atenção, do que ficar nessa brincadeira de querer prender o cara, de que o cara é genocida. Já deu, gente. Você acredita que o Bolsonaro vai ser preso? Eu acredito que eles não vão parar enquanto não prender o Bolsonaro. E aí vai ser a grande virada. Esse é o processo. Eles não percebem que quanto mais eles tentam massacrar narrativas. Se nós temos um vídeo do grande líder da oposição dizendo que precisa criar... Não sou eu que disse, abre aspas. Precisamos criar narrativas para acabar com o bolsonarismo. Fecha aspas, Luiz Inácio Lula da Silva. Foi ele que falou isso. Se isso não é tão claro para as pessoas, entendeu? E outra coisa, ninguém está pedindo para ser inimigo do Lula, nós não queremos essa guerra no Brasil, só nós queremos que o Brasil seja bem cuidado e esqueça essa sede de poder.
Muito bem, nós vamos ficando por aqui com a Eu Adolfo gostaria de Padilha. falar uma coisa sobre a Carla Zambelli. Muito bem, vamos lá. Eu acho que a Carla Zambelli está sendo atacada por pessoas de direita e as pessoas estão esquecendo o tanto que a Carla Zambelli foi combatente durante 4 anos. O tanto que a Carla Zambelli pôs o dela na reta, muito mais do que muitos homens. Eu acho que a Carla Zambelli ela merece uma chance de credibilidade. Ela errou ao sacar a arma daquele jeito, eu também acho que ela errou. Também acho. Agora dizer que alguns dizem que foi isso que fez o Bolsonaro perder, isso Aí tem é nada demais, a ver, né? é um exagero danado. Nós sabemos o que fez o Bolsonaro Mas perder. olha, acho que o Bolsonaro e os bolsonaristas têm que tomar um pouco de cuidado com ela, porque, Sim, porque nesse campo da inteligência que a gente tá falando aí, parece que que ela não é Mas tão inteligente. aí entra aquilo que você já testemunhou várias vezes eu falando aqui. A esquerda, em questão de estratégia e inteligência, está 30 anos na frente da direita. Porque eles são estrategistas e inteligentes, senão eles não estavam onde eles estão hoje. Eles sabem jogar com essas narrativas e eles sabem plantar essas situações. Entendeu? Eles sabem como fazer isso. Né? Eles sabem posicionar a mulher à frente do embate com um homem. Isso a gente vê direto lá na Câmara. O Ricardo Salles vai se complicar, hein? Não, mas o Ricardo Salles pra mim, o Ricardo Salles é um cara esperto. corajoso. Eu acho que ele vai se complicar. Pode ser um pouquinho mais esperto nesse sentido que a gente tá falando, mas ele é um cara de posição corajosa. Muito bem, tá aí. Acho que ele foi ingrato com o governador Tarcísio. Por quê? Eu acho que o Tarcísio é o que eu falo onde a direita erra. A gente começa a atacar gente da nossa própria ideologia cedo demais. Como os isentões desistiram do Bolsonaro cedo demais. Porque ele falava alto, porque ele falava besteira, deu no que deu. Facilitou ele perder a eleição. Claro que facilitou. Por causa de outras situações que a gente evita falar aqui que não pode. Olha o absurdo. Tem certas coisas que eu não posso falar aqui. É isso que a gente tinha que ficar debatendo. Porque uma hora vai chegar em você também. Muito bem, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui com o nosso Jornal da Mix. Um grande abraço para você. Amanhã estamos de volta, né, Adolfo? Graças a Deus, terça-feira estaremos aqui. Se tudo estiver bem, estaremos. Muito bem, é isso aí, ó. Lembrando que no próximo sábado vai ter uma ação da prefeitura no Jardim Maré Mansa, lá no bairro Maré Mansa, e nós vamos estar presentes lá com a equipe da Mix. Eu vou dar mais detalhes no programa de amanhã aqui na Mix. Valeu, gente!